Pois é, descobrimos inclusive que há uma Avenida Sarney, né? É verdade. E- Poderia ter outro nome. Você tem uma ideia do que poderia chamar já a Avenida Sarney ou não? Marimbondos de Fogo, né? Maravilha, é isso mesmo. Não é? Agora, essa decisão do Moraes, isso aí que o interventor está dizendo, todo mundo já sabia, né? É claro, seria simplesmente ridículo se hoje houvesse alguma possibilidade da repetição daquilo. Ninguém contava com essa possibilidade, é lógico, lógico. Agora, o que houve basicamente, e a imprensa tem inclusive usado aí alguns eufemismos, né? Mas é a suspensão do direito de manifestação e de reunião. É uma suspensão, é uma decisão grave, porque proibir que prédios públicos sejam invadidos é uma redundância, né? Essa é uma proibição permanente. As pessoas hoje, amanhã, depois de amanhã, continuarão podendo entrar em prédios públicos, não é? Individualmente, 2, 3 pessoas, nenhum problema. A invasão está proibida, mas a invasão sempre esteve proibida. Isso não havia necessidade de reiterar isso como se fosse uma medida extraordinária. Agora, obstrução de vias, também há uma legislação a respeito, só que muitas vezes os governantes ficam constrangidos, não é? Então eles têm muita dificuldade na hora de emitirem uma ordem para que uma via seja desobstruída, né? Tem receios, né? Temem choques, etc. Mas basicamente a proibição existe. Você pode se manifestar, mas você não pode. Primeiro, você deve comunicar que haverá manifestação, receber autorização, dizer onde começa, onde acaba, quanto tempo deve durar. Tudo isso é o que está na lei e é ignorado constantemente. Regularmente é ignorado. Agora, esteve sempre lá, sempre o princípio de que você não pode impedir as pessoas de circularem, de irem de um lado para o outro. Sempre esteve presente essa premissa de que a sua liberdade de manifestação não pode afetar a liberdade alheia de deslocamento, de andar, de trafegar, de ir de um lugar para o outro. São dois direitos que não podem entrar em confronto. Um deve estar limitado pelo outro. Simples. Também não há nenhuma novidade. A novidade é que a maneira como o texto está estabelecido, inclusive os argumentos e os textos jurídicos, inclusive do Paulo Brossard, e até referências da Suprema Corte Americana à primeira emenda, dizendo o seguinte: a liberdade não é absoluta. Sim, sabe aquela velha expressão, né? Sabedoria popular, né? Mas que traz uma verdade clara, óbvia até. A liberdade de um termina onde começa a do outro, não é? Então você não pode, usando da sua liberdade, tolher a liberdade alheia. É isso. Esse é o princípio. Você não pode, usando o seu direito, tolher o direito alheio. Por isso há regras. A própria Declaração Universal dos Direitos do Homem, citada por Alexandre de Moraes, nessa ordem que ele emitiu, ela é citada porque ela fala que, por exemplo, questões morais devem ser levadas em consideração, com toda a subjetividade que há nessa expressão, mas está lá na declaração. Direito à privacidade, direito a deslocamento, direito a estudar, a trabalhar, enfim, as pessoas não podem ser impedidas em razão da liberdade que deve ser conferida a todos. A sua liberdade está limitada pelos direitos alheios. Mas o problema, e o Alexandre de Moraes faz todo um exercício, você percebe o incômodo dele para dizer que sim, ele está suspendendo uma garantia constitucional. E aí ele cita diversas decisões do próprio Supremo e algumas individuais, uma do Celso de Mello, outra do Gilmar Mendes, mostrando as exceções, ou seja, o momento em que um direito constitucional
pode ser suspenso por decisão do Judiciário, e aí no caso só da Suprema Corte, nem o STJ pode suspender um direito constitucional, só a Suprema Corte, mediante situações gravíssimas. Gravíssimas. E esse é o entendimento dele, de que há uma situação gravíssima. Agora, a ideia original de tudo isso é que você pune a ilegalidade, o delito, o crime, mas você não impede uma situação que pode ou não produzir a prática de crime, a não ser que aquela situação em si já seja ela ilegal. Não é? Então, no Brasil, por exemplo, uma reunião de nazistas, ela já está previamente proibida pela Constituição, porque qualquer incentivo, qualquer apologia, qualquer defesa do nazismo é proibida pela Constituição brasileira. Então você já tem um ponto de partida. Aquela reunião já está previamente proibida. Não é preciso determinar isso nessa ou naquela situação. Já há uma proibição prévia. Manifestação em geral, sem que haja um adjetivo para manifestação, se é de esquerda, se é de direita, se é conservadora, se é progressista, se é liberal, se é comunista, não importa. Não há qualquer proibição. E o que houve foi a suspensão do direito de manifestação. Ele tinha duas opções. Permitimos as manifestações, mas, claro, com toda a segurança reforçada e, obviamente, puniremos com todo o rigor que a lei prevê qualquer delito. É óbvio, mas isso é em qualquer situação. É hoje, há um ano era assim, há 10 anos era assim, daqui a 10 anos será assim. Você vai punir, deve punir com rigor qualquer desrespeito à lei, qualquer delito. Ainda que um pequeno delito, haverá lá uma previsão específica para a punição. Se um grande delito, haverá uma outra previsão específica de punição para aquele grande delito. Se é uma ação criminosa em massa ou individual, como foi em massa domingo, uma ação criminosa, você tem, no código, você tem ali os artigos pertinentes e a punição correspondente. Agora, a proibição prévia de manifestação, ela é compreensível porque existe uma decisão da própria Suprema Corte de que uma situação excepcional de perigo iminente pode, de fato, ocasionar a suspensão de um direito constitucional. O grande risco, a gente sempre observa isso, né, Ronald? É que cada decisão tomada no Supremo, individualmente ou pelo colegiado, ela é um precedente. É isso que a sociedade não pode perder de vista. Porque tem gente que perdeu a noção do peso das decisões do Alexandre de Moraes. Hoje nós ouvimos o Marco Aurélio Mello, aqui na Bandeirantes, no Jornal Gente, dizendo que se arrependeu, mudou a avaliação que fazia do Alexandre de Moraes. Hoje ele acha que o Alexandre de Moraes é um problema inclusive para a paz nacional. E é que ele está avançando em direção e passando por cima, muitas vezes, de princípios constitucionais. O caso do Ibanez já levantou uma reação considerável de juristas que estão dizendo que ele não tinha esse direito. Nós podemos defender o impeachment do Ibanez, porém pela Câmara Distrital e não pelo Alexandre de Moraes. Um julgamento pelo STJ, governador, STJ, não pelo Alexandre de Moraes. Mas o clima é tão passional que algumas pessoas não conseguem mais fugir à militância primária, né? Rasteira. Por exemplo, o Greenwald, ele escreveu que tem uma preocupação porque ele não enxerga no mundo qualquer juiz que tenha o poder que tem Alexandre de Moraes. No mundo, não é? E que ele não consegue se lembrar, não consegue enxergar. Claro, mas e nas ditaduras? Não são juízes, né? Os ditadores são outros. Mas ele não enxerga um juiz com o poder do Alexandre de Moraes. O poder de arbítrio do Alexandre de Moraes. E aí aparece lá o Chico Pinheiro dizendo, pô, qual é a sua, Glenn, não sei o quê. Por quê? Porque o cara, ele não enxerga o que o outro está enxergando. Ele não enxerga onde isso pode tocar, o que isso pode alcançar.
Em que outras isso pode pautas, eles nem desencadear. são antagonistas, né, Zaidan? É importante lembrar que, Claro. no caso do Glenn e do Chico, né, eles não são antagonistas num monte de pauta. Então, Num acho monte que de nesse caso, mais ainda, é necessário ter um filtro para poder ver, mas o que ele quis dizer com isso, para criar um mínimo de discernimento, né? Não, é a preocupação que o cara tem com direitos e liberdades. Esse é um sujeito que está brigando, a briga é pesada, com a Casa Branca, com o Partido Democrata, com o Partido Republicano, com o FBI, com a CIA, e não é modo de dizer, não. Ele é mencionado, né, em publicações da CIA, etc. É uma briga pesada. A defesa que ele faz do Assange, que incomoda o establishment dos Estados Unidos, ele está numa briga pesada por princípios. Por princípios. E qual é o princípio no caso? É uma Constituição. Você só pode falar em Estado de Direito, citado hoje pelo Alexandre de Moraes, e em democracia, citada hoje pelo Alexandre de Moraes, se há o pleno respeito ao texto constitucional. Essa é a preocupação dele, mas muita gente, no seu universo panfletário, não consegue enxergar.